Olá pessoal, estamos aqui para vermos mais uma parte da astronomia e talvez seja a parte mais viajada, né? Que é a cosmologia, né? Que estuda o universo como um todo, né? Nós devemos lembrar que a cosmologia ela evoluiu muito com o conhecimento científico, né? Então, desde a época em que a gente achava apenas que o universo todo era apenas o sistema solar, né? Do geocentrismo, heliocentrismo, né? Até o de hoje com o conhecimento do Big Bang e das novas tecnologias, né? Que nós estamos descobrindo muito mais coisas do universo do que no mesmo período há 50 anos atrás, né? Então houve uma evolução muito grande nos últimos anos, né? Primeiro, nós temos que ver que o universo como um todo, nós deveremos escolher, claro, que modelo colocar no universo e testar esse modelo, né? Então, primeiro precisamos saber se o universo é finito, se é infinito, se é fechado, se é aberto. Então, nós não sabemos atualmente, não temos um modelo completo do universo. Existe um modelo padrão baseado em experimentos, né? Sabemos que o universo está evoluindo, não sabemos ainda com certeza, né, que tipo de modelo teremos que aplicar no universo como um todo. Se ele é plano, se ele é chato, né? Se ele tem uma curvatura positiva, se ele é uma esfera, será que o universo é uma esfera ou não é? Se ele tem uma curvatura negativa, então os diversos tipos de universo são importantes, principalmente nós não sabemos se estamos dentro de um universo ou se estamos dentro de um universo. Existe um universo só ou são vários? Também não sabemos. Nós temos que saber isso por quê? Porque vamos testar um novo tipo de matemática, um novo tipo de ciência, né? Inclusive a geometria tem que ser mudada. Se o universo tiver uma curvatura, né, grande, nós teremos que saber se essa curvatura vai influenciar no tipo de geometria que nós usamos. Nós sabemos na nossa geometria tradicional que a menor distância entre dois pontos é uma reta, né? Mas se o universo for curvo, não é. É o que nós chamamos de geodésica, né? Essa geodésica depende de quê, né? Se você estiver na superfície da Terra, por exemplo, a menor distância, se você estiver restrito à superfície da Terra, a menor distância entre dois pontos não é uma reta, é uma curva, né? É uma geodésia, né? Essa geodésia, ela depende de quê? Será que o universo como um todo tem como torcer o próprio espaço? Esse é um dos problemas da cosmologia atual, né? Nós sabemos que o universo tem uma história, ele começou e está evoluindo, e nessa história, nessa evolução, nós vemos que o universo nasceu a partir de uma grande explosão, esse é o modelo mais aceito atualmente, e aos poucos essa energia inicial foi se transformando em matéria. Então, de uma maneira geral, né, o modelo mais aceito hoje em dia é esse que coloca o universo, né, como uma transformação de energia em matéria. Ou seja, no início nós tínhamos apenas energia, tivemos uma fase que só tinha energia basicamente eletromagnética, né, um universo de luz. Essa luz, né, se transformou em matéria e continua se transformando, e a matéria continua se transformando em elementos mais pesados. Tudo isso aconteceu numa faixa, num período de tempo muito longo. Nós vamos ver adiante que o universo tem uma história e as estrelas, os planetas são apenas uma fase, uma época desse crescimento, né? A evolução do universo, ela começou a partir dessa grande explosão que nós chamamos de Big Bang, né? Evoluiu e formando átomos formando nebulosas, nebulosas formando estrelas, e essas estrelas no final formando os planetas. Então esse período, né, nós chamamos de idade do universo, que atualmente está em 13,7 bilhões de anos, né? Que está anos-luz, não anos, né? O tamanho desse universo é 13,7 bilhões de anos-luz. Ou seja, se você tem um universo expandindo com a velocidade da luz, o tamanho dele é a idade dele, né? Por que a gente usa a luz como referência? A gente usa a luz como referência porque ela é a principal forma de nós medirmos as propriedades do universo, né? O nascimento do universo coincide com o nascimento do espaço e do tempo. Então, quando a gente diz, nasceu ali o universo, foi crescendo através de uma explosão, não é uma explosãozinha que gerou, que cresceu no espaço. A ideia moderna é que o espaço foi gerado por essa explosão. Então é um crescimento do tempo e do próprio espaço. Para Einstein,
o espaço e o tempo são coisas reais. Para nós é fácil entender o espaço como uma coisa real, né? É tudo aquilo em que nós podemos colocar alguma coisa. Mas no tempo nós não conseguimos colocar alguma coisa. Nós percebemos, mas não conseguimos tocar o tempo. Para o Einstein, o espaço e o tempo estão interligados. Então existe uma evolução no tempo e no espaço, e isso começou tudo a partir de um ponto. Esse ponto nós chamamos de singularidade, né? Numa singularidade, não se tem uma informação suficiente para identificar as leis da física ali. Então, no universo, no início, nós não sabemos o que aconteceu lá. Sabemos o que aconteceu depois. E podemos prever algumas coisas do início, mas não com certeza absoluta, né? Para isso, nós temos que estudar o espectro eletromagnético, né? Ou seja, a nossa única percepção de como funciona o universo é a forma como ele emite energia. Essa energia, né, na forma de luz, por exemplo, forma várias frequências diferentes. Então, diferentes frequências mostram que existem diferentes energias no universo. Então, cada onda, vermelho, laranja, amarelo, tem uma intensidade de energia diferente. Essa energia é dada pela fórmula de Planck, né? E igual a H vezes F. A energia é uma constante, H, que é a constante de Planck, né? 6,6 vezes 10 a menos 34, é um valor fixo, vezes a frequência. Ou seja, quanto maior a frequência, maior a energia. A luz que tem mais energia é o violeta no nosso campo visível, né? E a que tem menos é o vermelho. Então, ao analisar o comportamento da onda eletromagnética, é que o cientista pode prever o que está acontecendo com as estrelas, com as galáxias e com o universo como um todo, né? Essa onda eletromagnética, né, que nós chamamos, vulgarmente chamamos de luz, né? Se bem que geralmente luz para nós é aquela luz visível, mas nós sabemos que é uma onda geral no universo que oscila entre campos elétricos e magnéticos, e a distância entre uma oscilação e outra é que nós chamamos de comprimento de onda. Então aqui embaixo, por exemplo, temos uma onda comparativa, né, como se fosse uma onda do mar. A luz, ela caminha vibrando campos elétricos e magnéticos. Entre um pico e outro, existe uma distância que nós chamamos de comprimento de onda, representado pela letra lambda, né? Então, esse comprimento de onda, lambda, está relacionado com a frequência, com o número de vezes que ele bate, f. O produto dos dois é constante e é igual à velocidade da luz. Então, a gente imagina o universo emitindo essas ondas, essas luzes, né, em diferentes frequências, algumas delas, a maioria, aliás, nós não enxergamos, nós só enxergamos um pequeno pedacinho, mas traz informação de como funciona naquele lugar. Se tivéssemos uma outra forma de ver, né, de enxergar, mas atualmente a única forma que nós temos é pelas ondas eletromagnéticas. E recentemente foram encontradas as ondas gravitacionais. No futuro, essas ondas gravitacionais vão dar uma informação melhor sobre o universo, né? Na onda eletromagnética existe um fenômeno muito usado na astronomia, que é o efeito Doppler. O efeito Doppler é a variação da frequência e do comprimento de onda, consequentemente, estão ligados, né, com o movimento da fonte. Então, por exemplo, esse ponto aqui, se ele está se deslocando para cá, quem estiver desse lado vai receber um número maior de frequências. Então vai mudar a frequência e vai mudar o comprimento de onda, de maneira que o produto dos dois fique constante, tá? Enquanto que um aumenta, o outro diminui. Quem estiver do outro lado vai receber menos ondas por unidade de tempo. Então a frequência vai ser menor, né? Então observe que o efeito Doppler também, do mesmo jeito que serve para som, serve também para a luz, para as ondas eletromagnéticas. Se você tiver uma antena em um avião, essa informação que chega na antena, o radar, por exemplo, pode identificar essa variação do comprimento de onda e determinar até a velocidade do avião, né? Isso é calculado por essa equação, né? A diferença entre a velocidade, né, da onda e a velocidade da luz dá uma variação do comprimento de onda. Então, esse lambda aqui, né, a letra lambda, a gente sabe que é o comprimento da onda. Então, se eu observar uma estrela e esse comprimento de onda mudar, eu posso saber a velocidade dela, né? Então, ele pode mudar para mais ou para menos. Então, a variação dele sobre o valor dele inicial dá a relação V sobre C, ou seja, a relação entre a velocidade dela
dessa estrela e a velocidade da luz. Tá? Esse processo, essa maneira de interpretar, chama-se espectrometria Doppler. A espectrometria Doppler é quando você analisa o espectro de uma estrela usando essa variação da frequência pelo movimento. Então, por exemplo, se você tiver aqui um observador, olhando ali, ó, tem duas estrelas, uma estrela dupla. Uma está girando em torno da outra. Para quem está aqui, tem hora que a estrela está vindo para cá, tem hora que está indo para lá. Então, a velocidade relativa aí dos dois, né, faz com que a velocidade aumente e diminui, aumenta e diminui. O espectro da luz daquela estrela também vai para lá e para cá. Então, se você registrar o espectro, né, que é todas essas cores emitidas pela luz da estrela, quando ele se desloca, é possível calcular a velocidade da estrela em função desse movimento. Isso pode ser uma estrela em torno da outra, estrela em torno da galáxia, qualquer movimento. Então você pode determinar a velocidade da estrela. Né? Um outro astrônomo descobriu uma coisa importantíssima, foi o Hubble, né? O Edwin Hubble, né, no início do século passado, em conjunto com Ramanson e Lemaitre, né, dois cientistas pesquisadores também, descobriram, né, que uma galáxia também tem um efeito Doppler. Ou seja, se você pegar uma estrela em torno da galáxia, ela está girando ali. Você determina um efeito Doppler. Mas existe um efeito Doppler da própria galáxia. A própria galáxia pode estar se afastando. Então ele analisou o espectro de várias galáxias e verificou que quanto mais afastado a galáxia está, maior o desvio que ela tem para o vermelho. Todas as galáxias que ele observava tinham um desvio para o vermelho na coloração, comparando com no laboratório. Então, se você pegar, por exemplo, o hidrogênio dentro de um laboratório e fizer o espectro dele, a luz dele, ele dá aquele espectro característico dele, parado. Mas se você observar de uma estrela, cada faixa dessa de vermelho, laranja, está um pouco deslocado para o vermelho. Por quê? Porque aquele hidrogênio daquela estrela, daquela galáxia, está se afastando de nós. Então ele verificou que todas as galáxias estão se afastando. Isso é o efeito Doppler galáctico. Né? Existe um efeito Doppler das próprias galáxias. Isso leva a crer que quando o desvio é para o vermelho, a galáxia está se afastando. Qualquer corpo que está se afastando da Terra, a luz dele desvia para o vermelho. Se ele estiver se aproximando, desvia para o azul. Né? Então, quando ele viu que todas as galáxias tinham um desvio para o vermelho, ele mostrou que as galáxias estão se afastando, ou seja, o universo está em expansão. É uma consequência direta do pensamento de Hubble, né? É essa. Se todas as galáxias estão se afastando, então houve um momento em que elas estavam juntas. Então é uma comprovação da existência do Big Bang. Né? Por isso que apareceu a teoria do Big Bang, porque vários experimentos mostravam que havia essa relação. Né? Então ele editou a lei de Hubble. Que lei é essa? A lei de Hubble diz que, devido ao Big Bang, todas as galáxias afastam-se com a velocidade v. Então ela se afasta. Mas como é que eu calculo essa velocidade? Então ele propôs, né, que a velocidade de afastamento dessas estrelas era uma constante multiplicada pela distância. Ou seja, quanto mais distante estava a estrela, maior a sua velocidade. Se a estrela está próxima, não está muito longe, a velocidade dela não é muito grande. Mas quando ela está mais longe, maior. Por que isso? Porque ele imaginava que todas as galáxias foram arremessadas pelo Big Bang, né, pela uma grande explosão. Isso é uma teoria. Mas se isso acontecer, né, haverá então uma velocidade nas que estão mais afastadas. Né? Esse V é a velocidade de afastamento dela, H é a constante de Hubble, que hoje em dia está mais ou menos em 70 km por segundo, ou seja, em cada megaparsec, MPC é megaparsec, ou seja, cada megaparsec, cada milhão de parsecs, cada parsec é 3,26 anos-luz, cada um desse, a velocidade aumenta em 70 km por segundo. Então existe essa mudança da velocidade em função da distância. Tá? E o Hubble analisou isso e ficou assim verificando. Bom, se todas as galáxias estão se afastando e a velocidade lá da ponta, né, afastadas, está aumentando, isso significa que a velocidade máxima atingida pela galáxia está lá no final, deve ser a velocidade da luz.
Nós sabemos que a máxima velocidade encontrada em laboratório aqui na Terra, com os melhores experimentos, é a velocidade da luz. Então isso significa que se a galáxia está se afastando, afastando, vai ter um limite natural. Esse limite natural é da velocidade da luz. Então ele colocou nessa fórmula, se eu colocar esse V igual à velocidade da luz, que distância vai dar? Então, ao colocar, ele verificou que essa distância dá 13,7 bilhões de anos-luz, né? É claro que depende do valor da constante, né? Essa constante depende de outras medidas. Não é fácil determinar o valor dessa constante, mas pode-se medir. Então, ao medir o valor da constante, você vai calcular qual o tamanho do universo. Então, nós chamamos isso aqui de raio do universo. O raio do universo é a distância em que, na lei de Hubble, a velocidade é a máxima conhecida, lá na ponta, na borda do universo, digamos assim, né? Então, essa borda, né, dá a velocidade da luz. A distância, é claro que com o tempo, a melhoria dos equipamentos foram se descobrindo cada vez mais precisos esses resultados da constante de Hubble, né? Uma outra descoberta importante é a radiação cósmica de fundo, né? Essa radiação cósmica de fundo foi descoberta por Arnold Penzias e Robert Wilson em 1965, 64. É uma radiação de micro-ondas. Ora, de onde? Eles apontaram a antena deles para todo lado do universo e sempre encontravam essa interferência. E depois de muitos estudos, descobriu-se que na explosão que criou o universo, né, o Big Bang, sobrou um calorzinho. Esse calorzinho espalhou pelo universo todo. É muito pequeno, é na faixa de micro-ondas, né? É muita pouca energia. Ele dá uma temperatura de 2,7 kelvins, mais ou menos, né? Bote lá 270 graus abaixo de zero. Então, se alguém perguntar a você qual é a temperatura do espaço sem nada, você vai lá no espaço, não tem planeta, não tem galáxia, não tem nada, vazio. Se você medir a temperatura, é 2,7 Kelvin, ou 270 graus abaixo de zero. Era para ser 273. Essa pequena diferença é o calorzinho que sobrou do Big Bang, né? É pouco, mas para um universo desse tamanho, ainda existe, é uma comprovação, né? E é na faixa, o comprimento de onda, na faixa de centímetros, né? Alguns centímetros do tamanho da onda que gerou essa. Então, hoje em dia existem mapas, né, do universo, assim, propriamente dito, em que você distribui essa radiação para saber como é que vai ser o comportamento futuro do universo, né? Uma outra grande descoberta, né, ou digamos assim, que veio com o Big Bang foi um paradoxo antigo, né, chamado paradoxo de Olbers, de 1826, que ele fez a seguinte ideia: por que a noite é negra? Se você olhar bem, né, no céu com as estrelas, é claro que tem a luz da lua, a luz do sol, a luz das estrelas, mas no fundo disso tudo, no fundo das estrelas, é negro. Por que o céu é negro no fundo? Esse fundo, né, se o universo for infinito, se a gente pegar o universo, se ele for infinito, ele vai ter infinitas estrelas, e cada uma vai encher um pedacinho desse, vai mandar um pouquinho de luz. Então, o fundo do céu era para ser branco. Então, ficou esse paradoxo. Se tem infinitas estrelas no céu, então nós deveríamos ter o céu totalmente branco, né? Hoje nós sabemos que não existe isso. A escuridão da noite é uma prova de que o universo teve um início. Ou seja, o universo está crescendo. Ele não é infinito, ele é finito. É em crescimento. O que tem depois, ninguém sabe, né? Não podemos nem saber, porque é uma interação com espaço e tempo que foram criadas, né? Uma outra coisa importante também que descobriu-se, né, é que o universo nasceu numa explosão, foi formando a matéria, organizando a matéria, expandindo, mas uma descoberta recente, né, até esse tamanho atual, que é 13,7 bilhões, né, de anos de vida, né, é que ele tem uma aceleração. É uma expansão acelerada. Essa variação positiva, né, criou-se uma pergunta: se o universo explodiu e está aumentando, tudo bem, mas era para ser com uma velocidade constante, a velocidade da luz. Mas as velocidades, além da distância, elas estão aumentando. Alguma coisa está empurrando o universo mais ainda para fora. Que coisa é essa? Ninguém sabe até hoje. Nós chamamos isso de energia escura.
A energia escura é a energia que impulsiona o universo como um todo. Alguns anos depois, eles analisaram algumas galáxias. Essas galáxias girando ao redor do seu centro, né? Tem mais massa no centro. Eles fizeram uma medida da velocidade e da distância ao centro. E com aquela matéria é possível você fazer um cálculo médio de quantas estrelas tem e calcular a massa, né? Então essa linha vermelha aqui era calculado, né, a relação de massa que deveria ter com a velocidade. E a medida, essa aqui é o valor de medição, aqui é o de calculado e não batia. Uma galáxia não deveria ficar girando, porque ela não tem matéria suficiente para se atrair e ocorrer isso. Então, essa matéria extra que havia, né, a matéria que tem na galáxia a mais, né, a matéria das galáxias não é suficiente para manter a estabilidade do sistema. Então tem que ter uma outra. Essa matéria que está ali, que nós nunca detectamos ainda, chamamos de matéria escura. E o universo é feito de matéria escura, energia escura, e a matéria comum que nós estamos usando das estrelas, né, das galáxias. Se você comparar o universo todo, né, e lembrando que energia é massa vezes o quadrado da velocidade da luz, ou seja, quando a gente fala massa, assim, o Sol, por exemplo, o Sol tem tanta massa, ele tem uma energia. Se você pegar o conteúdo energético de tudinho, você vai verificar que 72% de todo o universo é de energia escura. 23% é de matéria escura. E somente 4,6%, 5% do universo é átomos, é o que nós vemos. Estrelas, galáxias, nebulosas, tudo isso que nós vemos, matéria interagindo com energia, é só 5% do universo todo. Então a maior parte do universo é energia escura e matéria escura. E nós não sabemos as propriedades desse material, como é que funciona, o que é, não sabemos. Ainda é um grande mistério que vai ser descoberto pelas novas gerações, né? Outras descobertas foram os buracos negros, né? O buraco negro galáctico, por exemplo, né? No centro da nossa galáxia, em Sagitário, né, existe um buraco negro com uma quantidade de massa acumulada equivalente a 4 milhões de massas solares. É tão forte que segura o centro de massa. Não justifica a galáxia como um todo, ainda tem a matéria escura. Mas esse buraco negro exerce uma atração muito grande e é capaz de mudar a nossa galáxia no futuro. Sabemos que para estudar esses objetos estranhos, né, nós utilizamos não a teoria da gravidade de Newton de 300 anos atrás. Ela não funciona no universo. Nós usamos a teoria da relatividade geral, né? Nessa teoria da relatividade geral, ele mostra que a gravidade não é uma força que puxa um objeto para o centro, não é. Ela é uma deformação do espaço-tempo. Então, na ideia de Einstein, o espaço-tempo é feito de 3 grandezas, né? Altura, largura e comprimento, x, y, z, e o tempo. Nessas 4 grandezas, ele tem uma curvatura. Nós não enxergamos esse espaço-tempo de Einstein. Gente, aqui é apenas uma visualização. Então, nesse espaço de 4 dimensões, a matéria curva o espaço-tempo, dando essas propriedades. A famosa equação de Einstein é essa daqui, ó, da relatividade geral. G alfa beta é o tensor chamado tensor curvatura do espaço. 8πg sobre C4 é uma constante. 8 vezes π vezes g sobre c a quarta, que é a velocidade da luz, e g é a constante gravitacional. Tudo isso é constante, vezes t alfa beta. Esse t alfa beta é o tensor de distribuição de matéria. Então, o que ele quis dizer com essa equação, que está além da nossa explicação aqui, porque envolve uma matemática bem avançada. Mas dá para entender o que ele quer dizer. Ele quer dizer que a curvatura do espaço está ligada à concentração de massa, de matéria, né? Então aqui descreve matéria e lá a curvatura do espaço. Então ele pode fazer um mapeamento do universo, né, estudando essa curvatura. Isso é a teoria da relatividade geral. Tá? E nela existem os buracos negros, né? Se você estivesse olhando para um buraco negro e pudesse enxergar em 4 dimensões, isso aqui é a curvatura, né? A curvatura do espaço-tempo, e o buraco negro é o que nós chamamos de singularidade. A singularidade é uma curvatura infinita, né? Por que ele é chamado buraco? Porque é uma curvatura. Se a curvatura for infinita, é um buraco negro. E por que ele é negro? Porque na sua extremidade, nas suas proximidades, nem a luz consegue escapar. Esse limite
é chamado de raio de Schwarzschild, né? O valor dele vai ser 2 GM sobre C2. 2 GM sobre C2, colocando a massa ali, você pode detectar qual é o raio que esse buraco negro tem para não deixar sair nem luz, né? Existem também os wormholes, que são os buracos de minhoca. No universo existem determinados objetos que têm uma curvatura infinita. Essa curvatura pode ser uma passagem para outra dimensão. Isso está sendo estudado e, obviamente, ainda não se tem nenhuma descoberta concreta sobre isso, mas é provável que se os buracos negros, nessa curvatura, nessa singularidade, seja a passagem para uma outra dimensão do universo, né? As lentes gravitacionais também são uma outra grande contribuição da relatividade geral para a cosmologia. Quando você vê um objeto passando na frente de outro, ele curva o espaço e curva a luz que vem de trás. Quando curva a luz, desvia a luz, aumentando o tamanho da observação. É como se quando você olha para o céu, você vê aquela área aumentada. Eles detectaram isso, né? E esse aumento da imagem é porque a luz se desviou. Então ele considera isso como uma lente feita pela gravidade, tá? O campo profundo também é um outro campo de estudo da cosmologia, que o Hubble, por exemplo, pegou uma determinada áreazinha do céu, lá da galáxia, bem pequenininha, e ampliou. Essa área dele aqui é uma área totalmente escura, por isso que a gente chama de campo profundo. O Hubble pegou uma área do céu totalmente negra, não tinha estrela nenhuma, nem nebulosa nenhuma ali. Apontou e deixou o telescópio apontado horas e horas, dias e dias, né? Aí, resultado, se tivesse alguma luz ali, ia sair. Então, depois de muito tempo, ele conseguiu tirar essa foto. Aí ele viu um monte de pontinhos. Só que esses pontinhos, depois de analisado, não são estrelas, são galáxias. Cada galáxia dessa tem 100 a 200 bilhões de estrelas. Então o Hubble mostrou que o universo é muito maior do que realmente nós imaginávamos, né? Então o universo como um todo, ele é uma teia, né, de galáxias. Essa teia aqui, isso aqui corresponde a todo o universo que nós detectamos aqui. São trilhões de galáxias distribuídas numa forma de teia. E isso no tamanho disso aí, 10 a 20 bilhões de anos-luz, né? O tamanho desse universo conhecido. Então, como vocês podem ver, a cosmologia é um campo que estuda o universo como um todo e não os detalhes, só que a gente usa a mesma técnica da astronomia regular e da física. Por isso que se torna um dos campos mais promissores do nosso estudo da astronomia. Ok? Obrigado.